Bom, visto a ideia da altura, que está relacionada com o intervalo musical, né? Nós temos uma outra propriedade bem importante, que é a intensidade do som, pessoal. A intensidade do som, ela me permite diferenciar se o som é mais forte ou fraco. Então, é a intensidade que está relacionada com o volume do som. Se eu aumento o volume, significa que eu tenho alta intensidade. O som ele é forte. Então, está aqui. O som forte ele é um som de alta intensidade, de maior intensidade. Pessoal, e a intensidade da onda sonora está relacionada com a sua amplitude. Quanto maior a amplitude, maior a intensidade sonora, pessoal. Então, amplitude muito grande significa que eu tenho um som forte. É um som de grande intensidade. O som fraco é o contrário, né, pessoal? Menor intensidade, menor amplitude. Então, você tem uma onda de menor amplitude. Então, pessoal, aqui a gente lembra o seguinte. Lá quando a gente começou a falar de ondas, nós vimos que as ondas elas transportam energia. E nós vimos que a amplitude ela é justamente a qualidade, né, a característica da onda que está relacionada com a quantidade de energia que está sendo transportada. Então, basicamente, um som forte, de grande intensidade, é um som que carrega muita energia. É um som mais energético. E um som fraco, que tem pouca intensidade, ele tem uma amplitude pequena, quer dizer que ele carrega pouca energia. Então, a intensidade do som está relacionada com a quantidade de energia que esse som está transportando, beleza? Essa aqui é a ideia. Então, a intensidade do som, ela permite que a gente diferencie o som em forte e fraco. Então, para você entender bem, isso aqui significa volume alto, carrega muita energia, grande amplitude, ou volume baixo, carrega pouca energia, pequena amplitude. Beleza, pessoal? Bom, ainda sobre a intensidade, então tá aqui, né? A intensidade está relacionada com a amplitude. Ainda sobre a intensidade do som, pessoal, a gente consegue calcular a intensidade sonora. Nós temos uma equação para ela. Então eu vou dizer que a intensidade sonora é representada matematicamente pela letra I maiúscula, tá? E nós temos que a intensidade, ela indica a taxa de energia que é transportada pela onda sonora que atravessa uma certa superfície em relação à área dessa superfície. Vamos entender direitinho essa frase aqui, pessoal. O que acontece? Eu tenho uma fonte sonora. Essa fonte ela emite som. Esse som ele se propaga em todas as direções, certo? E aí o que acontece é que à medida que o som vai se propagando, ele vai varrendo áreas cada vez maiores. Ele vai se propagando e cobrindo áreas cada vez maiores. Então, à medida que eu me distancio da minha fonte de som, a gente vê que a intensidade do som, o volume, vai ficando menor, né? Se você ficar muito longe da fonte, você nem escuta mais o som. Então, pessoal, o que acontece é que à medida que eu me distancio da fonte, essa energia que está sendo transportada, ela vai se distribuindo ao longo de uma área cada vez maior. Então, por unidade de área, eu vou ter tendo cada vez menos energia. Beleza, galera? Então, a intensidade ela está relacionada com a energia que é transportada em relação a essa área que é atravessada pela onda sonora. Quanto mais distante você está, maior é a área que eu estou atravessando e aí menos energia por unidade de área está passando. Então, a gente determina a intensidade sonora dessa forma aqui, ó. É a quantidade de energia que é transportada pela onda sonora, é a energia que foi emitida pela fonte, dividido pela área que está sendo atravessada pela onda sonora, vezes o intervalo de tempo em que essa energia é produzida. Por isso que é taxa de energia, né? Porque à medida que o tempo vai passando, essa fonte ela vai continuar emitindo sons, então ela continua emitindo essa energia. Então, por isso que a gente pega em um determinado intervalo de tempo aqui, ó. Só que, pessoal, energia emitida por um certo intervalo de tempo é o que nós chamamos de potência. Então, essa parte aqui, ó, energia por tempo, é a potência da fonte sonora. Então,
Então você deve ver aí, por exemplo, quando você vai comprar um som, você vai comprar um aparelho de som, geralmente a coisa mais importante que você olha é a potência do som. Se ele tiver grande potência, significa que ele consegue emitir bastante energia num bom intervalo de tempo. Então isso quer dizer que ele vai conseguir fornecer um volume muito alto para você, ele vai emitir um som muito intenso. Por isso que a gente procura um som, né, um aparelho de som com a potência alta. Então a intensidade, galera, ela é dada pela potência da fonte que está emitindo o som dividido pela área na qual esse som está atravessando. É claro que à medida que eu me distancio da fonte, essa área aumenta e a intensidade vai diminuindo. Por isso que quando a gente vai se afastando da fonte sonora, a gente vai escutando o som cada vez mais fraco, com a intensidade cada vez menor, porque a área na qual a energia foi distribuída foi aumentando. Essa aqui é a ideia. Então tá aqui, pessoal, o P é a potência da fonte, ela é medida em watts, tá? E o A é a área atravessada pelo som, claro que a área é dada em metros quadrados, né, pessoal? Então, potência dividido pela área vai fornecer para a gente a intensidade sonora. E aí, pessoal, nós temos alguns limites de percepção no nosso sistema auditivo. Nós temos o silêncio, que é o quê? A gente não escuta nada, mesmo que exista onda sonora. E para que a gente consiga escutar, a intensidade sonora ela tem que ser de, no mínimo, 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Então, a menor intensidade que o ser humano consegue captar é uma intensidade sonora de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Isso é o que nós chamamos de som, é aquilo que a gente consegue escutar. Ondas sonoras com intensidade menor do que isso, nós não escutamos. E aqui, pessoal, se a intensidade chegar a 1 watts por metro quadrado, a gente ultrapassa um limite que eu coloquei aqui como poluição sonora, que na verdade isso aqui é o limite da dor. Uma intensidade maior do que 1 watt por metro quadrado atuando nos nossos ouvidos, ela começa a produzir dor, começa a doer. Então, começa a fazer muito mal para a gente. Então, o som fisiológico é aquele som que não prejudica o nosso sistema auditivo. Ele tem uma intensidade de 10 a menos 12, que é o limite de audibilidade, é o limiar de audibilidade, nós vamos chamar assim. Essa intensidade ela é fixa e nós vamos chamar de I0. Então, sempre que você vê I0, significa limiar de audibilidade, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E intensidades acima de 1 watts por metro quadrado, aí a gente começa a sentir dor. É o limiar da dor. Beleza, pessoal? Então, nós escutamos de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, e acima de 1 watt por metro quadrado, isso pode ser danoso para o nosso sistema auditivo. Beleza? Essa que é a ideia.